Olá, amados irmãos, bom dia! Bom dia, queridos amigos, graça e paz! E aí, como foi o seu final de semana? Espero que tenha sido uma bênção, espero que tenha sido dias para honra e glória do nome de Deus. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, tanto aqui nesta plataforma, como também na TV Evangélica do Cariri. Estou sempre aqui pronto com um devocional fresquinho para que você possa começar o seu dia muito bem alimentado da palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é Jesus nos torna livres. E o mesmo está baseado no texto de João, capítulo de número 8, verso de número 36. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 36. Já estou com a minha Bíblia aqui aberta no texto e juntos nós iremos fazer a leitura do mesmo para a nossa edificação. O texto sagrado vai nos dizer da seguinte forma: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, a liberdade é um dos maiores anseios, um dos maiores desejos do ser humano. Nós buscamos ser livres. Nós buscamos ser livres do medo, livre das pressões, livre dos vícios, livre das culpas que nos aprisionam. Contudo, a verdadeira liberdade não está em mudar de ambiente ou simplesmente mudar a sua rotina. A verdadeira liberdade está em experimentar o poder libertador, poder esse que somente o Senhor Jesus pode oferecer. Meus queridos, não só o Senhor Jesus pode quebrar as correntes do pecado, como também Ele pode transformar o coração aprisionado, dando a este novo coração uma nova forma, um novo motivo, uma nova razão para se viver. Assim, meus queridos irmãos, como um prisioneiro precisa que alguém abra as portas de sua cela para que ele possa então ser livre, nós precisamos que Cristo abra o caminho da nossa alma para a verdadeira liberdade. E por esta razão, e baseado nesse texto, a qual nós acabamos de ler, nós vamos meditar na manhã do dia de hoje e assim começar a nossa semana vendo 3 verdades essas poderosas que o texto nos apresenta. E a primeira destas verdades é que Jesus nos liberta do poder do pecado. Meus queridos, o pecado, ele é uma prisão invisível, uma prisão que domina os nossos pensamentos, que aprisiona as nossas emoções, que detém as nossas atitudes. O pecado, ele pode até prometer trazer prazer, mas esse prazer ele é momentâneo. Porém, o que o pecado realmente entrega é escravidão, é culpa. Aqui em João, capítulo de número 8, versículo de número 36, o autor desse texto revela que a verdadeira libertação, ela não é oriunda de nenhuma fonte humana, mas a verdadeira libertação é um ato divino.
E por quê? Porque o Filho é quem liberta. E quando o Filho assim o faz, a liberdade que ele oferece é uma liberdade plena. É uma liberdade permanente. Nenhuma força humana, meu querido irmão, nem por vontade própria, nem por imposição, nenhum sistema religioso pode quebrar, romper as correntes espirituais. Correntes essas que prendem o coração do homem. Somente Jesus, somente Ele é o Redentor. Somente Ele pode quebrar essas cadeias pelos quais nos acorrenta aos vícios, às culpas, aos medos. E Ele faz isso demonstrando perdão, derramando a sua graça. E como podemos aplicar isso no nosso viver? Em primeiro lugar, meu querido irmão, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça que o pecado é uma prisão e entregue a sua vida ao Senhor. Saiba que a libertação, ela começa quando um coração sincero volta-se para Cristo. Em segundo lugar, permaneça na palavra. É pela palavra, amados irmãos, que verdadeiramente nós somos livres. Já vai nos dizer aqui o versículo de número 32 desse mesmo capítulo. Então, medite nas Escrituras para que você possa manter a sua mente livre das mentiras do inimigo. E por fim, confie na graça. Quando o inimigo tentar te lembrar do teu passado, lembre do sangue do Senhor Jesus. Sangue esse que te libertou de todo jugo. E aí eu faço uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: há alguma área em sua vida, amado irmão, querido amigo, em que você ainda não tem se libertado ou não foi liberto das suas culpas, medos e transgressões? E que tal permitir que o Senhor Jesus faça isso? Pense, reflita, aplique tudo isso no seu viver. Mas há uma segunda verdade que o texto aqui nos apresenta. E esta segunda verdade é que Jesus nos dá uma nova identidade. Meus queridos, ao sermos libertos por Cristo, nós recebemos uma nova identidade espiritual. Nós deixamos de ser escravos, a qual nós éramos anteriormente, e passamos a ser filhos de Deus. Há uma transformação em nossa vida. E essa transformação é uma transformação profunda, pois ela vai mudar completamente, não só o nosso comportamento, mas principalmente o nosso coração. Saiba, meu querido irmão, que o Espírito Santo, ele nos adota na família divina. Podemos ver isso quando lemos lá Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo 15. E o Espírito Santo, então, ele vai nos dar um novo propósito de vida. Então, a culpa que nós carregávamos anteriormente, ela é substituída pela graça. E o medo é substituído pela confiança. E aí, então, a partir daí, nós vivemos como cidadãos do céu, refletindo o caráter de Cristo em todas as nossas atitudes diárias. E como aplicar isso? Em primeiro lugar, meu querido irmão, meu estimado amigo, lembre-se de quem você é. Você não é mais um escravo do pecado, mas um filho amado de Deus. Então, como filho amado de Deus, caminhe com essa segurança todos os dias da sua vida. Em segundo lugar, reflita Cristo. Sua nova identidade, amado irmão, deve se manifestar
todos os dias, em todas as horas, minutos e segundos. Então reflita o caráter de Cristo nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas escolhas. Seja um espelho da graça, desta graça que te alcançou. E por fim, celebre sua adoção. Agradeça a Deus por ter te feito parte da família dele. Amados irmãos, a verdadeira liberdade está em saber a quem nós pertencemos. E nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. E aí eu deixo uma pergunta para você pensar. Você tem vivido como alguém liberto e adotado por Deus? Ou você ainda se vê como um prisioneiro do seu passado? Pensa sobre isso. Mas, por fim, há uma terceira e última verdade que o texto nos apresenta e eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. E esta terceira e última verdade é que Jesus nos convida a viver em liberdade diária. Meus queridos, a liberdade em Cristo não é um evento isolado. Não, muito pelo contrário. A liberdade em Cristo é um processo contínuo de dependência, um processo contínuo de crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele vai nos fazer uma exortação lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1. Paulo, logicamente, ele, instruído pelo Espírito Santo do Senhor, ele escreveu: permanecei firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Sabe o que isso significa? Isso significa que precisamos, amados irmãos, renovar a nossa mente. E devemos fazer isso diariamente. E Paulo, como ninguém, ele entendia isso. Não é à toa que ele escreveu lá em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, que devemos renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente, amados irmãos, é resistir às tentações. É cultivar hábitos que fortalecem a fé. É ter comunhão com Deus, é ter comunhão com a igreja do Senhor. Isso é essencial para que essa liberdade se mantenha viva, se mantenha crescente. E como aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, meu querido irmão, vigie o coração. A liberdade, ela exige vigilância. Então, ore e mantenha o coração sensível ao Espírito Santo do Senhor. Em segundo lugar, caminhe com comunhão ou em comunhão. Participe, amado irmão, querido amigo, ativamente da igreja. Não seja aquele que vai na igreja apenas nos domingos à noite. Participe ativamente da vida de comunhão que a igreja propõe, que a igreja entrega a você. O apoio dos irmãos fortalece a sua fé na sua caminhada em liberdade. E por fim, renove a sua fé. Cada dia, meu querido, busque novas experiências com Deus. Saiba que a liberdade, ela cresce quando nos enchemos da sua presença. E aí eu deixo uma pergunta para você pensar. Você tem vivido a liberdade de Cristo todos os dias? Ou você tem permitido que velhas correntes o aprisionem novamente? 3 verbos. 3 verbos para que você possa viver cada um deles na manhã do dia de hoje. O primeiro desses verbos é o verbo orar. Ore. Peça ao Senhor que revele as áreas da sua vida que você ainda precisa de libertação. O segundo verbo que eu quero que você viva na manhã do dia de hoje é o verbo buscar. Busque alimentar-se, meu querido irmão, meu estimado amigo, da palavra de Deus. E ao alimentar-se da palavra de Deus, caminhe na verdade, verdade essa que traz libertação. E por fim, o último verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo partilhar. Partilhe com outros irmãos na fé de todas as suas lutas
e mantenha viva a liberdade no seu coração. Liberdade essa conquistada por Cristo Jesus. Nesse momento eu quero te convidar a baixar a tua cabeça e juntos vamos orar ao Senhor. Oremos. Amado Deus e poderoso Pai, graça te damos, Senhor, porque em Ti nós somos verdadeiramente livres. Obrigado, Pai, porque Tu um dia nos alcançastes. Obrigado, Senhor, porque Tu nos libertastes. Obrigado, Senhor, porque Tu nos adotastes em Tua família. Abençoa, Senhor, o nosso dia, abençoa o início desta nova semana, que tudo que viemos a fazer possa refletir a Tua graça, a Tua misericórdia, possa refletir o Teu caráter e que Teu nome seja glorificado, Senhor, através de nossas ações, que possamos desfrutar, Senhor, dessa liberdade conquistada por Cristo Jesus, dia após dia. Assim, nós te clamamos, no nome santo do Teu Filho amado. Amém e amém. Você que está aí do outro lado da tela, muito obrigado. Muito obrigado por começar mais uma semana conosco. Se você ainda não deu like no nosso vídeo na manhã do dia de hoje, o que é que você está esperando? Corre aí, aperta o botão do like, depois se inscreve no nosso canal e, por fim, ativa as notificações. Assim, você está nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a isso. Você também pode estar compartilhando os nossos links, os nossos vídeos em todas as suas redes sociais. Então, compartilha aí, Facebook, Instagram, TikTok, onde você desejar e com quem você desejar. Só compartilha, tá bom? Ou você pode se organizar para vir nos visitar aqui nas nossas igrejas, na dependência da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada à Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem para cá, vem cultuar o Senhor conosco. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, se Deus me permitir, eu estou de volta com mais um devocional diário. A todos, meu forte abraço. Fica com Deus. Até amanhã.